Caros alunos, estamos dando início à aula de número 9 da disciplina Comunicação de Dados e o nosso assunto de hoje é as redes locais Ethernet e a evolução deste padrão. Vamos abordar nessa aula de hoje o objetivo da aula de hoje é conhecer a evolução do padrão das redes locais Ethernet, diferenciar as especificações dos padrões Ethernet e ainda ilustrar em situações reais componentes da comunicação de dados. Para podermos falar em redes Ethernet, temos que iniciar fazendo uma referência à aula anterior e conforme foi definido, nós vamos detalhar mais, neste momento, os enlaces de acesso múltiplo. Os enlaces de acesso múltiplo são também chamados de enlace broadcast. E todos os modelos de enlace de acesso múltiplo possuem características que são comuns. O primeiro deles é que qualquer dado transmitido chega até todos os nós da rede. Aí cabe um destaque que talvez alguém fale, não, mas se eu estiver usando um switch numa rede local, ele vai reduzir essa ação do broadcast. Mas o modelo foi construído para uma comunicação em broadcast. Quando colocamos um switch, ele vai corrigir a parte indesejável de uma comunicação em broadcast. Mas o modelo, propriamente dito, foi concebido para que funcione em broadcast, ou seja, um transmite e todos recebem. Bom, a segunda característica é que os quadros recebem o endereço físico, o endereço MAC do nó de destino. Cada uma das interfaces, não é o dispositivo de processamento, é a interface que recebe este endereço físico. O endereço físico que é atribuído na fabricação, o endereço MAC chamamos de endereço físico. Então, os quadros, que são os elementos dessa unidade, da unidade de enlace, eles recebem no seu cabeçalho o endereço físico do elemento de destino para poder fazer o funcionamento dessa camada. Por quê? Somente o real destinatário recebe o bloco endereçado a ele e repassa para a camada superior. As demais estações que recebem aquele bloco, se não são destinatárias, elas simplesmente vão descartar aquele conteúdo recebido. Outra característica comum e que é marcante também nesse modelo é que não são suportadas colisões. Se eu tenho dois ou mais dispositivos transmitindo dados ao mesmo tempo, eu obviamente vou ter uma colisão, vou ter um entrelaçamento de bits oriundos de mais de uma fonte, tornando os dados naquele canal não legíveis, tá certo? Nós temos alguns tipos de enlace de acesso múltiplo. Basicamente, podemos dividi-los em três tipos. São os enlaces de acesso múltiplo do tipo divisão do canal, tipo revezamento e acesso aleatório. Vamos ver cada um deles. Quando eu estou falando em divisão do canal, eu estou falando em usar multiplexação, que nós já vimos lá atrás nas aulas 3 e 4, nós vimos referências a esses modelos e que são modelos que podem perfeitamente ser utilizados para a comunicação de dados nos enlaces de acesso múltiplo. Eu divido através de um mesmo meio físico, seleciono um canal para cada uma das ligações, transmissões e recepções, e esses modelos são o WDM, que se refere ao modelo de divisão de frequência. Normalmente isso aqui é usado em comunicações de fibra ótica, em que eu transmito em frequências distintas através
da mesma fibra e consigo estabelecer comunicações simultâneas através de um mesmo meio físico. O TDM, que é a divisão por tempo, é como se eu tivesse um trem e fosse escalonando os vagões entre as diversas aplicações. E, finalmente, a divisão em frequência, que é bastante utilizada em comunicações sobre linha telefônica, principalmente no modelo ADSL, que é o mais tradicional e que emprega esse recurso do FDM, ou seja, a multiplexação por divisão de frequência. Enlace de acesso múltiplo de revezamento. Como é que funciona isso? Nos protocolos de revezamento, são definidas regras para que cada dispositivo possa receber uma fatia do tempo para fazer a sua transmissão. Cada dispositivo terá um momento para fazer a transmissão. Alguns protocolos utilizam a regra de polling. Quando um dos nós envolvidos naquela conexão recebe a tarefa de ser o nó mestre e ele gerencia o momento em que cada um vai utilizar aquele canal. O outro modelo é o modelo de passagem de permissão, também chamado de token. Esse modelo de passagem de permissão, um quadro de controle é enviado, é passado, é o flag, que é passado entre os dispositivos. Um dispositivo só pode transmitir quando for o detentor do flag, equivale mais ou menos a uma corrida de revezamento, alguma coisa desse tipo. O dispositivo detentor do flag recebe o flag e naquele momento ele transmite um quadro. Transmitido aquele quadro, ele passa o flag para o próximo da sequência e vai sendo passado e aquele dispositivo terá direito de uso do canal depois que o flag passar por todos. Esse tipo de modelo foi bastante usado nas redes chamadas de token ring, que hoje já não são muito utilizadas. Basicamente, os modelos token ring hoje são utilizados apenas no formato acadêmico, quando nós podemos citar um dos modelos que já foi um padrão de mercado e que hoje foi suplantado pelo outro modelo, que é o modelo de acesso aleatório. No enlace de acesso aleatório, um nó transmite quando tem algo a transmitir. Dentro desta família, nós podemos ter os protocolos Aloha e CDMA. Por uma questão histórica, nós citamos o protocolo Aloha. Esse Aloha é uma saudação bastante usada no idioma nativo das Ilhas Havaianas e, por isso, ele acabou dando o apelido para um modelo de comunicações que era feito nos anos 60, nas comunicações rádio, comunicações de dados entre as Ilhas Havaianas. Era um modelo de comunicações que foi criado naquele momento, em que cada dispositivo fazia a sua transmissão de forma aleatória. Eram gerados, obviamente, com aquele primeiro modelo, o modelo Aloha, e depois ele variou para o slot de Aloha, em que havia muita colisão naquele modelo. E os métodos implementados para reduzir essas colisões eram muito limitados. Ora, aí isso evoluiu para o método CSMA, que é um método de detecção de portadora, que é o Carrier Sense Multiple Access, ou seja, é a detecção de portadora no canal para poder transmitir. O CSMA é o método hoje mais utilizado no mundo em redes locais e por isso vai ser o nosso foco de aprofundamento como introdução das redes Ethernet. Carrier Sense Multiple Access significa acesso múltiplo com detecção de portadora. Neste modelo, o dispositivo ouve o canal, vamos usar essa metáfora de ouvir o canal. Se o canal estiver ocioso, o dispositivo pode transmitir. Óbvio que com este modelo, com esta descrição,
existe uma hipótese de que dois ou mais dispositivos acabem fazendo transmissões ao mesmo tempo. Nós temos que pensar, primeiro, no instante exato em que os dois ou mais, detectaram o canal livre, ele estava livre, eles fazem a transmissão e gera colisão. Pode acontecer também que as transmissões não são instantâneas, há um tempo de propagação de um quadro transmitido. Um elemento inicia a sua transmissão e antes que o sinal daquela transmissão atinja um determinado dispositivo, ele detectou o canal estava livre, ele inicia a sua transmissão. Isso caracteriza uma colisão. Então, para tratar essas colisões, para interagir com esse modelo de colisão, temos dois modelos, o modelo CSMA-CA e CSMA-CD. O modelo CSMA-CD é o mais utilizado hoje em todas as redes. O modelo CSMA-CD ele foi descrito nas normas I3E, o IEE 802.3 e recebeu o apelido de padrão Ethernet. Foi desenvolvido há anos atrás como uma evolução do modelo das redes Aloha e ele utiliza as seguintes características. Ele usa acesso múltiplo com detecção de portadora, não suporta colisões. No CSMA-CD, se um dispositivo detecta outra colisão, ele emite um sinal de colisão. Muitas vezes a gente, descrevendo o modelo, a gente acaba falando, não, ele interrompe a transmissão. Essa interrupção da transmissão ela é antecedida pela transmissão de um sinal que vai forçar mais ainda a colisão, vai caracterizar a colisão. O dispositivo transmite mais 48 bits para forçar mais ainda aquela colisão e ter certeza de que vai atingir a todos os dispositivos envolvidos naquele momento e em seguida ele interrompe a transmissão. E vai recomeçar depois de um tempo aleatório. Tá? Esse tempo aleatório é chamado de tempo exponencial. Não é? É um valor aleatório que, se surge uma nova colisão, ele usa uma potência e esse tempo será aleatório para tentar garantir que não haverá uma sucessão de colisões por conta de um número aleatório ser sorteado de forma comum por todos os dispositivos. Bom, o padrão Ethernet foi criado, essa figura, cuja qualidade talvez esteja ruim, representa um esboço, essa aí talvez seja a imagem da Mona Lisa das redes. Talvez seja uma das imagens mais emblemáticas das redes locais, porque se trata de um esboço feito por Robert Metcalfe na década de 70, quando ele concebeu o modelo Ethernet, em que ele imaginava um tipo de conexão em que os dispositivos pudessem integrar-se a uma rede local usando o que ele chamou de éter. Ou seja, o meio de transmissão seria até irrelevante, em que o dispositivo bastava conectar-se à rede, que ele já estaria pronto para comunicar-se. E esse modelo acabou sendo consagrado no mundo, porque para eu plugar uma estação numa rede Ethernet, o que é necessário? O cabo. Plugo lá, está pronto. Eu não tenho que ficar fazendo configurações, ajustes. As configurações, neste caso, vão estar na camada superior. Muitas vezes a gente conecta e vai ter dificuldade de achar um servidor de HCP. Mas, normalmente o problema vai estar da camada de rede para cima. A camada de enlace no padrão Ethernet é absolutamente transparente. Plugou, você funcionou. Daí a ideia de Ethernet, uma rede no éter, e essa imagem emblemática foi criada por Robert Metcalfe como um esboço da ideia que ele teve e que acabou se transformando num padrão de uso mundial. As redes locais Ethernet, elas representam o padrão mais utilizado em redes locais cabeadas. Além do
do padrão, do Ethernet padrão que foi criado lá naquela época, nós podemos descrever os modelos Fast Ethernet, Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet. São esses os modelos que nós vamos passar a descrever. Bom, hoje em dia as redes locais estão, em sua maioria, ligadas à internet. Nesse contexto de redes locais, a tecnologia Ethernet é o modelo dominante. Os padrões I3E, Institute of Electrical and Electronics Engineer, para redes locais, foi fornecido no projeto 802. Como cultura geral, esse projeto 802 tem este nome quando se refere às redes locais, porque foram inúmeras comissões que foram subdivididas e criadas no mês de fevereiro de 1980, daí padrão 802, por isso esse número emblemático, 802 se refere a isso, fevereiro de 1980. E eles especificam as funções conjuntas das camadas física e de enlace. Na aula anterior, nós estudamos as relações da camada de enlace e consideramos que essa camada de enlace tem duas subcamadas. A camada LLC, Logical Link Control, e a camada MAC, Media Access Control. Bom, estas duas camadas, também voltando ao conteúdo da aula passada, nós temos dois grandes modelos. No LLC, a preocupação e o foco é na formatação dos quadros, ou seja, como aquele quadro vai ser desenhado, quais são os bits adicionais que eu vou ter no transporte de dados, que em última análise, a camada de enlace serve para encapsular e transportar pacotes. Já a subcamada MAC, Media Access Control, ela tem a função primordial de gerenciar a forma como aqueles meios vão utilizar-se do canal. O quadro Ethernet, que é parte da camada LLC do modelo 802.3, que se refere ao quadro Ethernet, a camada MAC tem essa responsabilidade importante na implementação do método de acesso ao meio. Já na camada LLC, ela usa essa formatação do quadro que possui 7 campos. Nós vamos ver cada um deles. O primeiro campo é o preâmbulo. Ele é composto de 7 bytes com bits alternados e servem para a sincronização. Ele é 7 bytes, ou seja, 56 bits. 1 byte, 8 bits. Então são 56 zeros e uns que vão servir basicamente para sincronização. Para quem está recebendo, perceber. Agora estou recebendo mais um quadro. Então essa é a função do preâmbulo. O segundo campo é o Start Frame Delimiter. É 1 byte padrão que vai indicar o início do quadro. Enquanto o preâmbulo ele serve para sincronização, o SFD, o Start Frame Delimiter, ele vai marcar o início dele. Bom, logo depois destes bits de controle, nós temos os bits do bloco de endereços, onde são enviados os bits de informação de origem e de destino. Lembrando que nós citamos aqui 6 bytes, um endereço MAC é composto de 48 bits. Lembram disso da aula passada? São 48 bits. Esses 48 bits normalmente são expressos em hexadecimal, dando um total de 12 caracteres hexadecimal, que normalmente são organizados em pares. São 6 pares de caracteres hexadecimais para representar estes 48 bits. Quando nós falamos lá atrás que uma determinada estação ela rejeita
um quadro quando não está endereçado a ela, como na sequência de transmissão vai o preâmbulo, SFD e depois os endereços, quando chega nesta parte, que é praticamente no início do quadro, o dispositivo, quando lê o endereço de destino e percebe que não é o seu, ele interrompe ali a recepção. Ele não precisa receber todo o conteúdo se ele já recebeu e percebeu que o endereço não é dele. Seria mais ou menos como você receber um envelope postal na sua residência, aí você olha, o destinatário não é você. Não precisa abrir o envelope para saber que não é. Então é esse modelo que é utilizado no padrão Ethernet. O outro campo é o PDU. Este tamanho, ou PDU, ele define o comprimento ou o tipo de quadro que está sendo definido. Ele tem dois empregos possíveis. Primeiro, ele vai servir para definir o número de bytes no campo de dados, que é o que se segue, e efetivamente o que interessa é que este campo de dados seja transmitido da melhor forma, e ainda vai se referir ao protocolo da camada superior. Na nossa aula de número 10, nós vamos ver algumas implementações muito interessantes que são feitas utilizando switches. Essas implementações de switches vão inserir caracteres de controle dentro deste campo de forma bastante inteligente para utilização dentro de redes com determinadas características para os switches. O próximo campo é o campo de dados. Este campo de dados tem um tamanho de, no mínimo, 46 bytes e de, no máximo, 1.500 bytes. É um tamanho que pode ser variável dependendo do bloco a ser transmitido. O menor pacote que pode ser produzido é o de 46 bytes. Ou seja, o campo que vai ali dentro, na verdade, isso aqui, se falarmos do modelo TCP/IP, o que vai ali dentro é um pacote. O pacote que veio da camada de cima, na camada de rede, e que chega aí, um tamanho entre 46 e 1.500 bytes. O último campo é o CRC. Utiliza Check Redundancy Cycling, que é conteúdo lá da nossa aula de número 4, onde nós abordamos técnicas de detecção de erro. Então, o CRC, ele utiliza aqui o CRC de 32 bits, ou seja, 4 bytes de tamanho, como caracteres de controle de um quadro Ethernet. Redes Ethernet padrão. Quais são os modelos que nós temos? Bom, uma rede Ethernet padrão, ela foi criada nos anos 70 e o modelo de transmissão daquela época era o seguinte. A Ethernet padrão, ela tem uma taxa de 10 megabits por segundo e define as três principais especificações da camada física. São os modelos 10 base 5, 10 base 2 e 10 base T. Bom, eu acho que cabe aqui nós falarmos primeiro da sigla. Como é que nós entendemos esta sigla? Esse 10 base 5. O que quer dizer esta sigla, esse formato? Estamos aqui falando de arquitetura. Essa expressão arquitetura de rede, ela é usada em diversos escopos, em diversos meios. Normalmente, quando falamos nessa expressão arquitetura, estamos nos referindo a um conjunto de tecnologias que são combinadas. Eu uso um modelo junto com um determinado tipo de canal, com outro tipo de conector, enfim. Essa combinação é chamada de arquitetura. Então, essa arquitetura 10 base 5, o 10 se refere à banda de transmissão, em megabit por segundo. Base, que trabalha com banda base, aula de número 3. Revejam o conteúdo do que é
banda base. E o 5 se refere a 5 centenas de metros de alcance, ou seja, o meu alcance aqui seria de 500 metros. Este modelo 10 base 5, ele foi implementado naquele momento com uma banda de 10 megabits, implementado sobre cabo coaxial grosso. A transmissão em half duplex com alcance de até 500 metros. A outra tecnologia, a tecnologia 10 base 2, foi uma implementação feita até 10 megabits por segundo, utilizando cabo coaxial fino, half duplex, um transmite, aguarda e depois o outro transmite através do mesmo canal, e com alcance de 185 metros. Claro, o base 2, 185, quase 200, então o modelo é 10 base 2. E o 10 base T, o T é de par trançado, twisted ou trançado, um alcance de 100 metros, padrão para um cabo de par trançado. Ele dá 10 megabits por segundo com cabo UTP, transmissão em half duplex a 100 metros. Gente, que fique caracterizado que essas tecnologias a gente está citando muito mais como histórico do que como um padrão que efetivamente hoje nós vamos encontrar no mercado. Isso aqui foi a origem do modelo. Hoje, praticamente, nós não vamos implementar comunicações usando cabos coaxiais numa rede local. Hoje, o nicho de uso dos cabos coaxiais ficou limitado a transmissões de TV, determinados tipos de conexão que precisam de um alcance maior, mas não é comum o uso de cabos coaxiais na comunicação de dados. Hoje, esse nicho de mercado foi ocupado pelos cabos de par trançado. Pode ser que, num curto espaço de tempo, nova tecnologia possa surgir oferecendo uma relação em custo-benefício melhor. Digamos que as redes sem fio passassem a ter maior confiabilidade e um alcance maior para atravessar superfícies em áreas construídas. Talvez as redes sem fio passassem a ocupar esse nicho de mercado. Ainda não estão, por conta das limitações existentes, principalmente quando eu quero uma banda maior e mais confiável na transmissão de dados. E também, obviamente, a segurança, que com rede sem fio eu tenho uma limitação grande de segurança quando comparado com rede cabeada. O padrão Ethernet 10 base 5, com coaxial grosso, dá uma possibilidade de um alcance de 500 metros e utiliza uma topologia em barramento. Já a implementação 10 base 2, com coaxial fino, um alcance de 185 metros e também usa uma tecnologia em barramento. Vocês devem lembrar lá da aula de número 1 que um dos pequenos problemas que nós temos na topologia em barramento é que um mau contato em qualquer ponto do cabo faz com que todas as transmissões existentes sejam interrompidas. O problema aí não é nem do fato de ser o barramento, é a forma como ele é implementada dentro de uma rede com cabos coaxiais, em que eu pego um cabo único, vou seccionando ao longo do percurso, colocando conectores em T, e isso força que haja muitas conexões dentro de um anel, dentro de um barramento, e isso vai fazer com que qualquer mau contato interrompa todas as transmissões. E o que é pior, é muito complicado descobrir onde foi inserido aquele mau contato. Afinal, nós estamos falando numa área, um escritório, um laboratório, inúmeras máquinas ligadas com o cabo circulando em todas elas. Como detectar uma falha? Essa era a grande dor de cabeça do pessoal de suporte nas redes com esse modelo. Na implementação 10 base T, já melhora a situação porque usamos uma topologia em estrela interligada por par trançado. É sugerido como comprimento máximo do cabo o alcance de 100 metros, para diminuir o efeito da atenuação. Outra implementação Ethernet possível é a 10 base F, utilizando fibra ótica, com comprimento máximo de 2.000 metros e ainda utilizando topologia em estrela. O padrão Fast Ethernet é um padrão que prevê uma taxa de uso de 100 megabits
E tem duas principais tecnologias dentro desse padrão. É a tecnologia sem base TX, em que nós temos 100 megabits por segundo, implementado em cabos UTP, pelo menos Cat5, trafega em full duplex até 100 metros. E a outra implementação é a sem base FX, que também vai a 100 megabits, utilizando fibra multimodo, com full duplex, com alcance de até 100 metros. Aqui, inclusive, fica caracterizada uma coisa bastante interessante, que muitas vezes um canal nos oferece uma qualidade de transmissão muito alta, mas o enlace que utiliza aquele canal não utiliza tudo por uma série de motivos, por questão de custo, implementação das interfaces, compatibilidade com outros modelos. É óbvio que uma fibra ótica suporta uma banda de transmissão extremamente superior a 100 megabits. Mas para esta tecnologia, o canal com extrema qualidade fica subutilizado. Ele é utilizado apenas para 100 megabits. O padrão Fast Ethernet sem base TX utiliza par trançado, numa topologia em estrela de até 100 metros, e utiliza half duplex e full duplex. Aqui nós vamos fazer uma recordação da aula de número 3, onde nós vimos codificação de linha e de bloco. Aqui nós vamos ter dois modelos de codificação, um de linha e outro de bloco. Nós vamos usar o MLT3 como codificação de linha e codificação do bloco, modelo 4B, 5B. Com este modelo aqui, nós vamos fazer codificação de linha e de bloco, que vão facilitar e vão agregar vantagem a essa transmissão, normalmente em cima do cabo de par trançado, categoria 5. No Fast Ethernet sem base FX, é utilizado o método NRZ-I, que é o Non-Reference Zero tipo I, também combinando o método de codificação 4B e 5B. Então eu vou ter codificação de linha NRZ, codificação de bloco 4B, 5B. Esses dois modelos que nós descrevemos agora, eles são, na prática, os modelos mais utilizados em redes locais ainda no mundo. Porque a maior parte dos equipamentos produzidos nos últimos anos, eles são compatíveis sempre com a banda abaixo. Se você tem na sua máquina em casa uma placa de rede que suporta conexão gigabit, ela também será compatível com o padrão de 100 e com o padrão de 10. Vai depender da rede em que ela estiver conectada. E o que ocorre é que os equipamentos para conexão em bandas maiores do que 100, switches, hubs, eles vão ter um custo bastante alto. E um detalhe interessante é que, em muitas circunstâncias, não adianta eu passar a minha rede para um padrão maior do que 100, porque eu vou apenas elevar a minha banda de transmissão quando as minhas aplicações acabam não utilizando todo aquele potencial do canal. Muitas vezes vamos ter um investimento injustificável para realizar aquela tarefa. O padrão Gigabit Ethernet, a que nos referimos anteriormente, ele tem uma taxa de 1 gigabit por segundo. As três principais implementações dele são 1000 base T, 1000 base SX e 1000 base LX. Como é que são implementadas? O 1000 base T, ele utiliza no mínimo o padrão de cabo Cat5e. Deveria ser o Cat6, mas o que ocorreu na prática é que demoraram muito para desenvolver as regras do padrão Cat6, aí acabou que o modelo Cat5e foi uma evolução, enhanced, avançado, né, uma evolução do padrão Cat5 surgiu no mercado com um custo reduzido, antes que tivessem feito as especificações mínimas para os cabos Cat6. O Cat5e e os superiores, claro, Cat6, Cat7, suportam a conexão de gigabits. Ela vai dar
ainda continua com a compatibilidade no alcance de 100 metros em full duplex. No modelo base SX, ele utiliza para gigabit, fibra multimodo e vai conectar em full duplex um alcance de até 550 metros. E o 1000 base LX vai utilizar gigabit, usando fibra monomodo em full duplex e vai ter um alcance de até 5.000 metros. Neste modelo é usado a codificação de linha PAN5 com a codificação de bloco 8B, 10B. Tanto no SX quanto no LX são esses dois modelos que são utilizados, combinado com a codificação de linha NRZ, Non-Reference Zero, que é a codificação de linha padrão de utilização para esse modelo. No padrão Gigabit Ethernet 1000 base T, usa cabo de par trançado 5E com 100 metros, topologia em estrela full duplex nessa implementação. O 1000 base SX, fibra ótica multimodo e alcance de 100 metros. E o base, erro meu, são 550 metros nessa transmissão 1000 base SX. E o 1000 base LX trafegando a 5.000 metros. Redes 10 gigabit Ethernet. Eles trabalham com taxas de 10 gigabit e as principais implementações são 10 GB base E, 10 GB base S e 10 GB base L. Na camada física de 10 GB, foi desenvolvida para usos de cabo de fibra ótica a longas distâncias. Assim, esse padrão ele é utilizado para interligação de LANs com MANs, redes locais com redes metropolitanas, ou ainda ligações com WANs, redes de alta qualidade, redes de grande alcance. Esses padrões utilizam fibra monomodo ou multimodo, nos seguintes modelos. O 10 GB base L utiliza fibra monomodo full duplex para um alcance de até 10 km. O 10 GB base S utiliza fibras multimodo em full duplex para até 300 metros. E o 10 GB base E utiliza fibra monomodo em full duplex para até 10 km. Obviamente, vocês devem estar observando que este modelo aqui, ele é bastante utilizado em redes de muita capacidade. Ele só eventualmente vai ser usado dentro de uma instalação de rede local se eu estiver falando, por exemplo, de uma área de armazenamento, um Storage Area Network, em que eu preciso de extrema capacidade. Nós podemos até dizer que esses canais, eles ficam, o nicho de mercado para eles é fazer multiplexação em sistemas de telecomunicações. Com uma banda elevada como essa que eu tenho, com um alcance bastante grande, eu posso usar esse canal para fazer a interligação entre duas grandes áreas, usando multiplexação, aproveitando essa extrema capacidade. Até porque 10 gigabits, eu me atreveria a dizer que a maior parte dos computadores que nós manipulamos no dia a dia, o disco rígido não teria a capacidade de receber dados com uma banda de transmissão tão grande. Isso aqui é uma velocidade maior do que provavelmente a memória RAM da sua estação teria capacidade de tratar para transferir os dados para o disco. É um nicho de mercado muito específico que utiliza as comunicações com 10 gigabit Ethernet. No modelo base 10 gigabit Ethernet base S, a camada física foi desenvolvida para cabos de fibra ótica. Esse padrão para ligação serve para interligação de LANs com MANs ou WANs. Lembra quando nós falamos lá dos sistemas de telefonia, em que eu tinha estações de comutações ou centrais de telefonia?
Esse modelo é bastante empregado nas linhas tronco. Em cima dessas linhas tronco são implementados inúmeros canais que utilizam aqui WDM, Wavelength Division Multiplexing, ou seja, multiplexação, divisão de multiplexação pelo comprimento de onda. Então são comprimentos de onda distintos, de fibra, que são usadas nestas linhas tronco em redes metropolitanas. Isso é extremamente utilizado e é o meio mais utilizado hoje para este tipo de comunicação. Tá? Bem, meus caros, nesta aula de hoje, nós vimos Nessa aula, nós estudamos a evolução do padrão de redes locais Ethernet, identificamos as especificações da camada física e dos padrões Ethernet, ainda verificamos a aplicação em situações reais de componentes de comunicação de dados. Na nossa próxima aula, vamos trabalhar e vamos ver conteúdos referentes a equipamentos que implementam estas tecnologias em redes locais. Até lá! Yeah.